E agora a nossa cozinha vai funcionar sob o comando de Guga Rocha. Olha, vamos que vamos, porque a gente vai fazer pão e manteiga, gente. Mas assim, manteiga caseira, super fácil de fazer, para você aí economizar na sua casa. Se você estiver aí nos interiores do Brasil, você vai conseguir um leite cru, aquele leite gordo, gostoso. Se não tiver, não tem problema, pode utilizar o creme de leite que você compra no supermercado. Pode ser o de caixinha ou creme de leite fresco, tá? De preferência. Se quiser usar o creme de leite de lata, também dá certo, mas demora um pouquinho mais, porque como ele não vem homogeneizado, é assim que fala? É isso. Você entendeu o que eu tô dizendo? Você entendeu. Pega um creme de leite bom aí e uma batedeira. E esse pão caco, hein? Ah, isso não é brincadeira, não. Em Portugal chama bolo de caco e é um pão super antigo. Esse pão é originado no Egito Antigo e foi levado para a Europa, para Portugal, pelos árabes, quando eles vieram na Península Ibérica e tal. E aí é um pão que ficou muito famoso, principalmente nas ilhas em Portugal, na Ilha da Madeira e tal. E ele é um pão que tem uma característica diferente. Antigamente, por que ele chama caco? Isso é muito interessante. Porque eles faziam numa pedra de basalto, é um tipo de pedra, aqueciam essa pedra, quando a pedra ficava quente, pegava-se essa massa e colocava em cima. Eu acho que chama caco porque devia ficar uns caquinhos de pedra. Então é um pão que não precisa de forno. Ele é feito na frigideira. E só no Hoje em Dia você aprende a fazer pão e leva uma aula de história. Que beleza! Pelo mesmo preço. Bora começar com o pão, Caco. Vamos começar com o pão, então. Vamos começar pelo pão ou pela manteiga? O que você prefere? Pelo pão. Então vamos lá. Pão é o seguinte, gente, olha só que moleza, tá? Aqui nós temos 150 gramas de batata doce que simplesmente foi cozida e amassada. Pode fazer com qualquer outra batata. Você vai fazer com batata doce roxa, ele fica um pão roxinho, laranja, ele fica laranjinho. Batata normal inglesa funciona também. Macaxeira, mandioca, aipim, inhame. Funciona com qualquer Pode botar uma raspinha ainda de cenoura. Pode colocar uma cenourinha para dar uma cor. Né? Aí você usa a sua criatividade. A gente está fazendo bem tradicionalzão aqui. Então, ó, 150 gramas de batata doce cozida e amassada com um garfinho mesmo. Aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo, tá? Um saquinho de fermento, aquele fermento para pão, aquele sachêzinho, saquinho que vem. Um salzinho, água morna e um abraço. Moleza, né? Vamos lá? Então, ó, para começar, a gente vai pegar o fermento. Aqui a gente tem, como eu falei, um sachêzinho. E a gente vai colocar em 150 gramas ou 150 ml ali de água. E a gente vai dissolver. Aí vamos colocar o fermento diretamente na água. Essa água tá morninha, aquela temperatura de aguinha para fazer mamadeira de bebê. Sabe aquela que você põe o dedo assim, opa, consigo ficar com o dedo aqui, tá tranquilo. Não pode ser uma água muito quente, porque se a água estiver muito quente, ela não deixa que o fermento ative. Literalmente mata o fermento, tá? Tá. Então, ó, dissolvi muito bem. Isso aí é importante mesmo. Dissolvi super bem isso aqui. Agora a gente vem aqui na batedeira. A gente vai utilizar essa batedeira, ela tá com um gancho de pão, tá vendo? Ó? Aqui, ó, um gancho de pão. Guga, não tem batedeira, dá pra fazer? Meu amigo, os egípcios faziam numa pedra. Quanto mais você tem esse gancho. Imagine, dá pra fazer assim. Você pega uma cumbuca grande, uma gamela, um bol, como você quiser chamar, e você vai fazer esse mesmo trabalho, só que aí você vai ter que sovar com a mão. Normalmente, é até bom que já fica com o bíceps desenvolvido. Tá pago, né? Depois você come. O cara faz o pão e tá pago, posta lá, tá pago. Então, ó, a gente vai começar colocando aqui na batedeira. Eu vou colocar a batata doce, colocar diretamente aqui, ó. Batata doce cozida e amassadinha. Show de bola. Essa receita é tão gostosa. E esse pão, ele é muito bom. Eu falei, em Portugal chama bolo de caco, né? A primeira vez que eu comi, eu achei que era um bolo mesmo. Aí eu comi, eu falei, ué, isso é pão, gente. Ela, não, mas é pão, só se chama bolo. Vocês querem confundir a gente pão, mesmo. Mas pode chamar de bolo, né? Então, aqui no Brasil, acho que a gente pode fazer a referência a bolo caco, como chama em Portugal, ou simplesmente chamar pão de caco também, não tem problema nenhum. Já vou colocar aqui uma pitadinha de sal, tá? Aí vai a gosto, pitadinha de sal de leve. Vou colocar também já farinha de trigo. Aqui a gente tem a farinha de trigo sem fermento. Se você conseguir uma farinha de trigo própria para pão, melhor ainda. E vamos misturar mais uma vez aqui. E vamos colocar nossa água com o fermento dissolvido. Olha que fácil que é isso. Coloca tudo junto aqui e simplesmente agora a gente vai bater. E a gente vai deixar essa massa bater até ela ficar homogênea, tá? É legal até de vez em quando, conforme você for vendo aqui, não tá misturando bem? Você pode abrir aqui, pegar uma colherinha e ajudar a misturar.
E aí é um processo normal de pão, como eu falei. Aproximadamente quanto tempo, Guga, Então, fica batendo? O ideal é que ela vire uma massa muito bonita. Ela vai virar uma massa, ela fica uma massa super maleável, é uma massa realmente fácil de se trabalhar. E depende muito da potência da sua batedeira e depende muito do seu braço, se for fazer no braço, né? Mas é rapidinho aqui, tipo uns 10 minutinhos ela já vai estar toda juntinha, beleza? Então, ó, temos essa misturada aqui, vou ajudar aqui com a colherinha. Sempre vai dando uma mexidinha, né? Para facilitar o processo. Sempre vai dando uma mexidinha, facilitar o processo. E aqui a gente simplesmente vai deixar ela trabalhar essa massa. Aí você vai trabalhar ela aí uns 10 minutinhos, mais ou menos, como eu falei. Depois que ela tiver trabalhada, aí a gente vai tirar essa massa daqui e a gente vai colocar ela numa cumbuquinha. Ela fica desse jeito? Ela fica desse jeito. Aqui, na verdade, ela já cresceu, porque a gente coloca numa cumbuca, fecha com filme plástico ou com um paninho limpo que você tem na sua casa, e aí você vai deixar ela fermentar por 1 hora. Temperatura ambiente, não deixe no sol, não deixe num lugar muito frio, coloque num lugar que esteja uma temperatura legal. Isso vai deixar ele fermentar 1 hora. Essa fermentação faz com que ela cresça, ela desenvolva realmente ar dentro pelo fermento, né? Aí a gente vai tirar essa massinha daqui. Eu guardei sempre... Que massa bonita! Sente esse cheiro, Rê. Cheirinho de pão, não é? Cheirinho de fermentação já na casa. Do forno. Quer dizer, do forno não. Não, do forno não, da frigideira. A pessoa acostumada a forno, essa receita é diferente porque é feita na frigideira. Galera, vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na minha bancada ou aqui na tábua, onde você quiser trabalhar, tá? E aí agora aqui a gente simplesmente vai separar essa massa em 6 porções, tá? Essa aqui a gente está fazendo uma meia receita. A receita original é maior, a gente fez uma meia receita para ficar mais fácil na sua casa. Mãozinha bem higienizada e a gente vai separar isso aqui simplesmente em 6 porções. Se você for fazer para vender, obviamente você vai pesar essas porções para que elas fiquem com a mesma gramatura, tá? Como a gente está fazendo aqui caseiro, não tem muito problema se não ficar exatamente a mesma gramatura. Ô Guga, quem quiser pesar, né, vender, geralmente em quanto de peso que tem que dar naquela balancinha? Depende muito do tipo de pão que você quer fazer. Se você quiser fazer um pão de hambúrguer, de repente, eu gosto de pão de hambúrguer de 120, 150 gramas, assim, um pão menorzinho, fica aquele hambúrguerzinho mais charmosinho para vender. Mas você pode literalmente fazer do tamanho que você quiser. Tem um tipo de sanduíche que eu gosto muito do sul do Brasil, chama X. Já viu isso? Eles chamam de X. Pequeno, é um pãozão assim e ele é achatado. Aí você vai fazer um sanduíche de 200 gramas de pão, você faz um pão grande e para hambúrguer esse pão é maravilhoso, tá? Essa bolinha que você tá vendo agora em casa, ela tem 60 gramas. 60 gramas, né? Você 60 pode fazer gramas pequenininho, é menorzinha. dá um pãozinho. Mas quer fazer um hambúrguer? 120, por aí, tá bem legal. Aí você já aumenta o tamanho. Ó, é uma massa tão boa que realmente nem precisava essa farinha de trigo aqui. Ela é uma massa que não gruda muito na mão. E bem fácil de trabalhar, né, Guga? Muito fácil de trabalhar. Aí você vem aqui, você vai bolear, tá vendo? A massa aqui tá toda irregular. Eu vou pegar a massa, vou colocar ela aqui e simplesmente vou segurar assim com a mão, fazendo uma pequena pressão e fazendo esse movimento circular até que ela vai ficar bem redondinha, perfeitinha, ó. Tá vendo que bonito? E a gente vai fazer isso com todas, tá? Assim que a gente fizer todas as massas boleadas, aí ela vai crescer de novo, que é muito importante, que é a segunda fermentação do pão. Mas então você deixa descansar ou é só nesse processo de fazer a bolinha, de bolear, que ela já vai crescendo? A gente deixa descansar metade do tempo. A gente deixou 1 hora, agora a gente vai deixar meia hora, tá? Então, ó, fiz aqui as minhas 6 bolinhas. Essa parte é muito legal, porque a criançada vai brincar como se fosse aquele slime. Massinha. Massinha. E eu, quando era mais criança mesmo, comia essa massa crua. Você já comeu massa de pão crua? Eu comia. Menino, vai dar dor de barriga. Vai dar dor de barriga, menino. Pare com isso. Deixa aí, bota aí, na hashtag hoje em dia. Você comia massa crua? Sabe o que era que eu comia de bolo? De bolo. Bolo também. Não, até hoje eu como. Não, até hoje eu também. como. É. Aí, não, ó. Não cresci não pra isso. A gente vai simplesmente colocar essa massinha numa assadeira, tá? Numa travessa, no que você tiver. Cobre novamente com filme plástico para que não caia nenhuma mosca, nada. E também para que ela fique perfeita. E a gente vai deixar meia hora, temperatura ambiente também. E ela vai ficar assim, ó. Ela dá uma crescidinha, ela cresceu mais e ela fica super macia. Beleza? Beleza. Então, fácil, muito fácil, pãozinho para você fazer todo dia na sua casa, beleza? E desculpa, para não esquecer,
Aqui do jeito que ele tá, se você quiser, você pode congelar essa massa também, tá? Você pode já dar uma achatadinha nela e congelar. E quando você precisar, você tem o pão pronto ali para fazer. Fresquinho. Guga, agora o grande diferencial dessa receita é que não é feita em forno, mas na frigideira. Na frigideira. E fica prontinho mesmo. Nossa, mas é muito rápido e muito legal. Ah. Eu gosto de colocar aqui um pouquinho de azeite, tá? Óleo, manteiga, o que você quiser. E aí a gente vai pegar o nosso pãozinho e a gente vai dar uma achatada nele, ó. Tá vendo? Dá uma achatadinha nele e a gente vai simplesmente colocar ele aqui. Pode fazer vários ao mesmo tempo. Isso aqui é o mais legal, o mais interessante. Dá uma achatadinha nele aqui. Outra achatadinha nesse rapaz aqui e vamos fazer 4 por enquanto. Dá pra fazer todos? Dá pra fazer todos, mas pra quê, né? Vamos fazer bonitinho, pode ficar separados aqui. E aí, Renata, a gente simplesmente vai esperar ele dar uma douradinha de um lado, mais ou menos uns 3 minutinhos de cada lado, e você tem um pão pronto. Em 6 minutos. 3 minutos cada lado. Rapidíssimo, ó, jogo rápido mesmo. Vem cá, olha só que coisa prática. Pãozinho você vai deixar ele até ele ficar douradinho assim. Olha que coisa mais linda. Ó, olha que bonito isso. Bolo de caco. E é legal que você ainda tem uma história para contar para seus amigos, né? Você vai falar, não, isso aqui vem dos egípcios, eles faziam uma pedra de basalto. Ramsés, Cleópatra, a galera toda reunida e comia esse pão ou esse bolo se Cleópatra falava para o faraó, você é um pão. Agora, deixa de breguice. Vamos deixar de breguice. Negócio é o seguinte, gosta de acampar, gosta de pescar, vai pra natureza, quer fazer um churrasco, pra tudo esse pão serve. Você pode fazer pão de alho com ele. Você pega esse pão, na massa, você já coloca um alhinho ali dentro e tal, faz na churrasqueira. Um show. Fica massa na churrasqueira. Deve ficar mesmo, Guga. Aqui tá pronto, gente. Grelhou 3 minutos de um lado, grelhou 3 minutos do outro. Tá prontinho, sem mistério nenhum. Legal? Vamos fazer a manteiga agora? Agora na manteiguinha caseira. Vamos lá. Manteiga caseira. Também é outra coisa muito legal de você fazer na sua casa e dar o seu toque especial na sua própria manteiga. Então vamos lá, ó. Eu não quero sujar isso aqui não, que tá tão bonitinho. Se bem que vai sujar tudo já já, eu vou lhe dizer o porquê. Vamos colocar a nata. Então são 300 gramas de nata, tá? E vai render uma quantidade bem legal de manteiga. Pode usar creme de leite fresco ou aquela nata gorda de fazenda, que pra mim é o melhor. Vou colocar aqui um pouquinho de água gelada, tá? É mais ou menos aqui, sei lá, 2 colherzinhas de sopa, só pra ajudar a bater mesmo. E a gente agora vem aqui, vou colocar, se a sua batedeira tiver essa proteção, perfeito. Caso ela não tenha essa proteção, a dica que eu dou é você envolver com filme plástico a batedeira, porque quando ela separa a gordura do leitelho, que é aquela água da manteiga, ele começa a sujar tudo, faz aqui um furdoê. Então, o ideal é você fechar com filme plástico. Então, agora, vamos simplesmente bater isso até separar. Show de bola. Dá pra fazer na mão também? Dá pra fazer na mão. Se você fizer o pão na mão e a manteiga na mão, você vai ficar, ó, Gabigol. Você vai ficar com os dois. E aí, galera, ó, demora um pouquinho esse processo, obviamente. A gente vai bater até separar e fica assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Quando ela separa, ó, fica exatamente assim, tá vendo? A parte líquida é o que se chama de leitelho. E a parte sólida já é nossa querida manteiga. Só que não dá pra comer doce de leite, aquele ambrosia. Parece ambrosia. Não lembra? Parece ambrosia. Né? Só que essa manteiga ainda não está pronta. A gente vai fazer um processo que é muito legal. Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho da frente. Vem pra cá, Renatinho. Ó. A gente agora vai fazer um processo que é o lavar a manteiga. Por que isso? Vou lhe explicar. Porque essa parte líquida, ó, esse whey que tá aqui, isso é whey protein, viu, gente? O pessoal que tá malhando aí, fica comprando whey protein, esse leitelho é riquíssimo em proteína, tanto que a gente peneira ele aí, mas a gente não perde ele. Por quê? Porque a gente utiliza para várias coisas, inclusive para fazer bolo, para fazer receitas em geral, tá bom? Tirar isso aqui da frente. Cheirinho delicioso, tá? Não, bom demais. Ó, simplesmente a gente vai peneirar, tá vendo aqui, ó? Esse líquido aqui não se joga fora. Esse líquido você vai aproveitar para outras coisas. Vou guardar ele aqui. E aqui a gente simplesmente vai pegar a nossa manteiga e vamos lavar a manteiga. Vou colocar nesse potinho mesmo. Para que lava a manteiga? Para a gente tirar
o leite que ainda está no meio dessa gordura. Já parou pra pensar, Renatinha, que de vez em quando a gente compra tipos diferentes de manteiga, tem uma manteiga que se coloca na frigideira e ela... E tem outra manteiga que você põe na frigideira e ela não faz nada disso. Por quê? Porque aquela manteiga não foi bem lavada. Então ela tem ali dentro ainda proteína do leite. Então, ó, você vai espremer mesmo. Essa água aqui é uma água gelada, tá? Ó, tá vendo que eu tô fazendo assim, espremendo essa manteiga? Ó, pode fazer... Lavar bem. Lavar bem. Então a gente vai lavar bem essa manteiga, espremer aqui, tirar o máximo possível. Eu costumava fazer com várias águas. Faz 1, 2, 3 vezes até a água tá bem clarinha, quer dizer que a manteiga está lavada. Aí, digamos, já terminamos, tá? Tá. Simplesmente a gente vai vir aqui e vai coar novamente essa manteiga. Coer essa manteiga aqui. Tô fazendo um processo rápido para vocês, tá, gente? Então, ó, coa essa manteiga, volto para cá. Manteiga coada, livre do resto do leite que tá lá, livre do soro. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai temperar essa manteiga. Você pode temperar com o que você quiser. Pode colocar alho, pode colocar cúrcuma, açafrão, pimenta do reino, ervas. Pira, faz a manteiga que você quiser. Eu vou fazer o clássico, manteiga e sal. E aqui eu tô usando flor de sal, que é aquele sal bem fininho, sabe? Não tem flor de sal? Não tem problema. Pode usar normal. Sal comum de cozinha, ou se quiser um croque-croque, pega o sal de churrasco que você usa, bate um pouquinho no liquidificador para ele ficar mais fininho e usa ele. Você vai ter uma manteiga com aquele croque-croque, parecendo aquelas manteigas bem chiques, né, que tem vendendo por aí, manteiga especial. Aí a gente mistura essa manteiga com o sal, obviamente. Depois de misturado, tá pronta a manteiga, não tem mistério nenhum. Se você quiser ainda tirar mais esse líquido da manteiga, você pode pegar aqui, ó, colocar até numa superfície plana e trabalhar essa manteiga com colher de pau, assim, porque a gente vai deixar ela no formato que a gente quer e, ó, presta atenção, quando eu espremo, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo que tá saindo líquido? Né? Exato. Ela está pronta, porém, ela precisa ser retirado todo esse líquido. Guga, dá muito trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, não é um trabalhão não, mas assim, é muito mais barato do que comprar uma manteiga especial, tá? Então você vai ter certeza que essa manteiga é uma manteiga de qualidade. Eu posso fazer até aqui, ó. Nossa bancada é uma bancada feita para trabalhar. E ela além tá do pãozinho, a gente pode colocar em cima de uma carne, fazer uma massa, né? Você pode usar como a manteiga mesmo tradicional. Exatamente, de qualquer coisa. Então, eu vou fazendo a bancada aqui para vocês verem. A gente simplesmente vem aqui, ó, e vai apertando essa manteiga, só para mostrar para vocês a quantidade de líquido que sai dela, ó. Ó, tá vendo? Nossa bancada tá toda molhada aqui, ó. Tá vendo? Tá cheio de líquido mesmo. Você pode fazer isso numa bancada limpa, depois você vem, raspa isso aqui, pega essa manteiga, enrola num filminho plástico e guarda ela para você utilizar manteiga fresca, artesanal e deliciosa. A gente vai deixar essa aqui então por finalizar eu quero já provar essa manteiga com esse pãozinho. E, Renata, eu vou colocar nesse aqui, ó, que tá quentinho. Você quer sentar ali que eu já vou servir? Já tem um chá. Chá da tarde. Olha, coisa muito chique. Mas você tá demais, viu? Olha que bonito isso aqui, ó. Aqui a gente já fez uma apresentaçãozinha com os pães e a manteiguinha que rende exatamente essa quantidade de manteiga aí, tá bom? Tá. Então vem comigo. Deixa eu pegar aqui uma faquinha para cortar esse pão. Já estou prontíssima aqui, só para provar. Renata, nós temos aqui uma água para o seu chá da tarde. Rapaz. Muito chique. Olha. Isso aí, com chazinho, com cafezinho. Ó, Renata, com licença, eu vou fazer as honras aqui, ó. Deixa eu pegar a manteiga, pegar aqui uma colherzinha, colocar uma colherinha de madeira chique, linda aqui, ó. A gente vai pegar o pão, deixa eu pegar esse aqui que tá bem quentinho, ó. Vou abrir pra vocês verem como esse pão fica por dentro, ó. Tá vendo? Ele fica um pão super fofinho, ó. Tá vendo? Super fofinho. E aí tem essa maldade aqui, ó. Vem comigo. Ó, ó, ó. Olha essa manteiga derretendo, ó. O seu pãozinho com manteiga, olha, nunca mais vai ser o mesmo. Você vai surpreender. Renatinha, eu quero que você prove esse pão para você ver como a batata dá essa cremosidade pro pão, dá uma textura super especial, fica um pão realmente diferente. Isso aqui, ó, abre, põe um queijinho, põe naquele Tostex, fica nota 1000, recheie como você quiser, faça maior, sirva com hambúrguer, come só assim também, que é nota 10. Meu Deus, é muito bom.
Ele é muito cremoso, ele é uma delícia de pão. E a manteiguinha Super que você macio. mesmo fez, queimando a mão horrores aqui. É macio por dentro e por fora é crocante. Pega isso aqui, ó. Ó. E a manteiga? A manteiguinha derretendo. É um sabor mais leve. É muito delicado, é muito leve e é um pão... Ó. A manteiga fugiu. Botar mais. Que delícia que fica isso. Quem vai terminar o programa, eu ou você? Vamos... Olha, a gente vai ficando por aqui porque esse pão, ele é sensacional. É muito mais saudável, Sim. é feito com batata doce. Na frigideira, você não precisa ter forno para poder fazer essa receita. Super rápido, 3 minutinhos de cada lado. Vai E falando aí que eu vou comer. Aí você corre pro abraço e aí você bota chá, se você for mais chique. Um café que eu amo. E todas as receitas estão sempre nas nossas mídias sociais, ó, @hojeemdia. Segue a gente lá. Valeu? Tchau, tchau. Estúdio é com Estúdio é com vocês. vocês. Ó.